Doutora, antes da gente começar, né, o Marcelo também, né, a Ana falou aqui, ó, passei por isso esses dias, levei a minha cachorrinha tomar banho, fazer tosa higiênica em um lugar diferente do que sempre levo e fizeram a tosa higiênica com a máquina. Fiquei louca da vida. Foi até legal essa pergunta, na verdade, essa colocação da Ana, porque uma das nossas perguntas é sobre isso, né? Os Pomerânia, a gente sabe que é muito comum ver casos, né, de cães que sofrem realmente com problemas em relação ao banho, né? Um banho indevido e que a pelagem não é a gente falar de secagem, né? A pelagem não é bem seca, né? E já começa problemas com isso, né, doutora? E o Sim, Marcelo também aí, que é especialista, né, no dia a dia, né, Marcelo? sem dúvidas, né? E tá utilizando a lâmina ali não é a melhor opção, né, para esse tipo de animal, né? O Spitz em si não Sim. dá para utilizar. O Marcelo tem mais propriedade até mais para falar isso do que eu, né? Mas não dá para utilizar porque pode acarretar inúmeros problemas mesmo para o animal, né? Sim, sim. O complicado é que hoje, né, não falando da questão da pelagem, né, é um cão de dupla pelagem, né, ou capa dupla, dupla capa, como preferir chamar dessa forma, né? Então, não só o Spitz, mas qualquer cão desse tipo de pelagem pode ocasionar grandes problemas aí com o trabalho, não só com a máquina, mas também com a tesoura muito baixo, isso também pode ocasionar problemas, né? Então tem que ter Entendi. bastante técnica aí para lidar com a raça hoje em dia. Entendi. E a gente, olhando pelo humano, né? Raramente a gente encontrar um humano que não tem alergia por alguma coisa, né, doutora? Difícil, né? É difícil. E os filhos de quatro patas, eu acho que hoje em dia parece que não são diferentes, né? Parece que a gente acabou assim humanizando tanto essas crianças de quatro patas que parece que eles refletem o que o dono tem, né? Com certeza. Eu digo assim que 90% do que eu atendo no consultório, algum animal tem algum tipo de alergia, assim, sabe? É difícil algum animal não apresentar alergia. Geralmente são os animais que ficam para fora de casa. No geral, assim, os animais dentro de casa têm algum tipo de alergia, tanto de lâmina, quanto alimentar, quanto de ácaro, de bolores. Então, assim, hoje em dia é uma área, assim, que bem promissora, assim, sabe? E também coitados dos animais, né? Com Sofre certeza. bastante. E a gente, ali o Marcelo também, que está ali no dia a dia, né, no manuseio dos Spitz, alguns cães, eles têm, né, aquela pelagem, aquela pele, né, bem oleosa, né? A gente sabe disso. Sim, Né? sim. Alguns são questão genética, né? E os Spitz, eles têm também ou não? O Spitz, normalmente o que faz a fabricação, né, dessa oleosidade, que a gente chama também oleosidade do bem, né? Que é uma oleosidade que protege a pele do cão, né? A doutora também pode falar sobre isso, que ela vai entender até mais que eu. Mas são as glândulas sudolíparas, né? Que fazem a fabricação dessa gordura, né? O Spitz, ele é um cão que tem poucas glândulas sudoríparas, né? Tem cão que tem 16, 18 glândulas, como York, né? Como Golden, Sim. né? São cães que precisam ter. O Spitz tem pouca, então a fabricação de gordura dele é muito menor. Então até por isso, né, que a gente não pode dar tanto banho, porque senão você vai toda hora estar retirando e demora para ele criar novamente essa gordura, né? Não é só por causa de alopécia ou por causa do pelo em si, e sim por causa da troca de gordura. É por isso que os cães tomam banho, né? Para fazer essa troca de gordura para vir uma nova gordura, né? Entendi. Entendi. A doutora quer fazer alguma colocação em relação a isso, doutora? Então a gente sempre alerta, né? Principalmente quando a pessoa pega um animal, né, novinho ali, sobre os cuidados com o banho, né? Então fazer a cada 21 dias. No começo, acostumar o animal a cada 15 dias, ir no pet shop para, né, evitar de ter sofrimento, o animal ficar agitado.
Então, assim, a gente sempre alerta, né? E fazer bem cuidado, os 21 dias, fazer né, a escovação em casa, tudo isso para ter um pelo melhor, né? E evitar possíveis doenças também que o animal pode vir a apresentar, né? Sim. Ó, o Flávio, ele fez uma pergunta: a pulga pode causar alopecia? Ela em si é difícil, porém o que ela pode fazer a longo prazo é cronificar a pele do animal e ela pode sim causar alguns pontos de alopecia no animal, né? O ideal é sempre fazer o controle parasitário para evitar esse tipo de alteração na pele do animal. O Spitz é bem sensível, né? A pulga, então é melhor evitar. Entendi. Olha, é importante, né? A gente nem muitas vezes tem pessoas que nem imaginam que pode chegar a ter isso pela pulga, né? Sim, sim. É menos comum, mas é uma possibilidade, sim. Entendi. Doutora, acho que é a curiosidade de muitos tutores, né? Qual é a origem da alopecia dos Spitz? Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Então, assim, a origem não é 100% definida, né? Então, assim, tem várias variações ali, né? Dentro da dermatologia, né? Então, assim, algumas suspeitas principais, né? Que são genética, principalmente, né? Então, animal de reprodução ali que tem pais alopécicos pode vir a apresentar, né? Futuramente. Falta de conhecimento da raça. Então, assim, manejo inadequado de pelagem, de alimentação, principalmente, pode fazer isso, né? Doenças endócrinas, então, animais com diabetes, hiperadrenocorticismo, hipotireoidismo, pode também vir a desenvolver essa alopecia, né? Também outras doenças dermatológicas, infecções secundárias de pele. Então, assim, são inúmeras causas, né? Não tem nada falando isso, porém a gente trabalha com essas várias possibilidades, né? Então, assim, na primeira consulta temos que investigar tudo para tentar entender o que está levando o animal a apresentar essa alopecia, né? Entendi. O Marcelo, você gostaria de falar alguma coisa, Marcelo? Então, é algo que eu vejo muito no meu dia a dia, né? Até tendo um trabalho em conjunto com a doutora Caroline, né? Porque a gente nunca faz nada sozinho, né? O nosso trabalho cresceu muito depois de trabalharmos juntos, né? Porque às vezes chegava um cão para mim, a pessoa achava que eu ia dar um jeito ali, né? E a gente sem um médico que realmente entenda, que estuda a raça, que discute com você num parâmetro de conhecimento de um grau alto, como a doutora Caroline, isso faz com que a gente busque mais o porquê que está causando isso nesse cão. Então, a gente conseguiu ter resultados magníficos hoje, graças à doutora Caroline, por questão do quê? Quando esse cachorrinho vem para nós, o primeiro passo é passar pela consulta com a doutora Caroline. Então, ela vai pedir baterias de exame, né? Então, ali já inicia como vai ser o tratamento. Então, aí a gente já vem para uma conversa em questão dos banhos, como que vai ser feito, qual o tipo de hidratação que ela acha melhor naquele momento. Eu falo um pouco da pré-definição que eu posso estar ajudando e ajudando a que essa pele melhore, passando meus feedbacks. Pode acontecer nesse processo algumas mudanças no tratamento por questão de resultados de exames. Então, hoje, não adianta o groomer querer trabalhar sozinho, né? Claro, nós temos que ter veterinários preparados para isso. Não adianta só ser, não estou prejudicando o veterinário, mas não adianta só ser dermatologista. Tem que conhecer a árvore genealógica da raça, né? As origens dessa raça, entender... eu já vi cães morarem em casa, como o Spitz, e o cachorro... ficar um bom tempo sem banho, às vezes passar até dos 21 dias e criar muita coceira e o cachorro começar a se esfregar demais e ocasionar alergia pela própria grama da casa. E o cachorro começar com canibalismo de arrancar o próprio pelo. E com esse processo dele puxar o próprio pelo, começou a encadear uma alopecia. Então, assim,
jamais a gente poderia imaginar que o cão era alérgico à grama. Então, se não tem um médico veterinário para fazer um exame de alergologia, que não é simples, né? Tem que ter muito estudo, tem que ter um preparo para fazer esse exame. Não é todos os veterinários hoje que fazem esse exame. Graças a Deus, hoje a gente pode contar com a doutora Caroline, e não falo só de mim, de vários outros groomers que estão aí. Eu acho que a doutora Caroline hoje é um portal aqui no Sul que nós temos para poder agregar um trabalho de mais qualidade dentro do centro de estética, né? Porque nós entendemos de como fazer esse banho com qualidade, que realmente o veterinário, quando ele fala, gente, eu preciso de 10, 20, 15 minutos desse produto, eu preciso que você passe esse produto, né? O veterinário, ele sabe o porquê esse produto vai agir, o que esse produto vai fazer, né? E nós somos a manutenção do processo veterinário, né? Porque nós que vamos dar andamento à qualidade de vida de pele e pelo para esse cão. Então é um trabalho em conjunto, sim. Então a doutora Caroline, hoje eu acredito que o pessoal deve começar a seguir ela não gostava muito de redes sociais, agora ela começou aí com a rede social profissional dela, sim. Então acho que o pessoal aí deve começar a correr, seguir ela tá fazendo um trabalho muito legal de vídeos com dicas maravilhosas. Então essa é a maneira hoje que, como você, Lu, você é uma pessoa que eu tenho no meu coração, que você faz um trabalho para poucos, não é qualquer um que quer deixar de ter o seu repouso, seu descanso em casa, porque você trabalha bastante, eu vejo o seu dia a dia, que não é um dia a dia fácil, é corrido também, você tem que dar atenção aos seus clientes, né, aos seus colaboradores, né, e a gente como empresário, a gente tem que criar metas também, né, porque a gente tem contas para pagar, mas não, você está ali dedicando o seu tempo em levar a informação, então as pessoas têm que também estar seguindo você muito aí, que são as pessoas hoje que estão mudando a versão mesmo do conhecimento. Nós não somos mais ex-groomers, limpadores de bumbum de cachorro, limpadores de cocô de gaiola, mas não, né? Então, as pessoas têm que começar a estudar também, têm que buscar, se quer se qualificar melhor, quer entender, receber o tutor da raça ou de cães de dupla capa, cães nórdicos, né? Normalmente cães nórdicos que têm a capa dupla, não cães primitivos, que normalmente as pessoas confundem, né? Porque se você pegar cães primitivos, nós temos o cão de crista chinesa, que é um cão primitivo, mas é um cão pelado, sem pelo. Não é o problema dele de alopecia. Então, assim, não é cães primitivos. Primitivo é o subgrupo, né, de Spitz tipos primitivos. Né? Perfeito. Então, assim, é estudar realmente as raças cães nórdicos de dupla pelagem. Sim. Doutora Caroline, uma pergunta eu acho que é muito importante. Quando você recebe os cãezinhos que já vêm com alopecia, com problema de alopecia, quais que são, na sua pesquisa ali, conversando com o tutor, o que é a maioria, o que acontece isso, o que acarreta aquele estado, naquele sintoma daquele animalzinho? O que seria em relação mais ao banho? Seria mais em relação a uma tosa feita de maneira errada? O que seria? O que eu mais, assim, atendo são tosas erradas pro padrão da raça. Tosa com lâmina, tosa muito baixa, que mexe na pelagem dupla do animal. Então, assim, é o que eu mais atendo e os casos um pouco mais complexos de recuperar, né? Porque quando é alimentação, acaba sendo mais fácil. Mas o processo é lento, então demora em torno mais ou menos até 2 anos para a gente conseguir recuperar, né? E também vai muito da consciência do tutor, porque é um trabalho em conjunto. É o groomer, é o meu, é do tutor. Então, assim, tem que fazer aplicações de produtos todos os dias, fazer os banhos adequados, levar num centro de estética especializado na raça, porque não vai adiantar continuar levando no lugar que fez a tosa inadequada, porque provavelmente essa pessoa talvez não tenha o conhecimento da raça em si. Então, assim, é um trabalho em conjunto e é um trabalho lento, que exige também a paciência do tutor e ele entender o quadro clínico,
que não é fácil de recuperar uma pelagem assim do animal, né, que já está comprometido ali. A alopecia em si é um processo bem lento mesmo para a gente estar recuperando, mas a gente consegue. Às vezes cada caso varia, né? Mas a gente consegue, né? Às vezes vai para o microagulhamento. Então, assim, cada caso a gente vai avaliando, né, para ver o que a gente pode fazer melhor pelo animal, né? E também entender a situação do tutor, né? Então, assim, é lento ali, mas dá certo, assim. É até a pergunta que eu iria fazer agora, se existe cura, né? Porque muitos tutores que acontece isso, não, hoje a gente está falando sobre o Spitz, mas a gente sabe que isso no Chow Chow acontece muito isso, né? Também. Com certeza. Mas, existe cura, doutora? Cura genética, não. Então, assim, Não. o que a gente consegue controlar, né, os sintomas ali, descobrir se tem origem endócrina, né? Então, assim, a cura do animal alopécico, ele sempre vai ser alopécico. Então, assim, é um animal que vai exigir cuidados para o resto da vida. Então, assim, tem que fazer vitaminar esse animal, suplementar, fazer o acompanhamento bem certinho com o veterinário responsável, né, que faz o acompanhamento dessa pelagem do animal. Então, assim, cura 100%, infelizmente ainda a gente não consegue, mas a gente consegue recuperar a pelagem sim, mas a cura ainda não. Por ser uma alteração genética, então é difícil a gente conseguir curar isso, né, essa alteração. Entendi. Bom, a gente entendeu assim em relação à alopecia, ela pode realmente ter as consequências em relação de uma tosa com uma pessoa que não é um profissional, né? Que realmente não tem o estudo, não tem o conhecimento. Em relação à alimentação, doutora, tem alguma coisa que reflete isso também em questão de pele, do Spitz também, em questão de uma má nutrição? Sim, a baixa de nutrientes, né? Então, 60% ali, né, dos nutrientes utilizados, né, são para construir a pelagem do animal. Então, assim, tem que fazer alimentação bem adequada, ração prêmio, super prêmio, até mesmo para quem gosta da alimentação natural. Então, é fundamental também passar por um nutricionista veterinário, porque toda a parte equilibrada ali de alimentação é uma pelagem bonita, é o desenvolvimento do animal, a parte articular, que Spitz também tem muita alteração de joelho, de patela. Então, assim, então tem que fazer uma alimentação extremamente equilibrada para a gente conseguir, né, fazer a manutenção dessa pelagem bonita, né, para o Spitz ter. E também, né, acompanhar bem certinho com o veterinário, porque assim, se o animal não teve aquela primeira troca brusca, que é a pelagem juvenil, infantil, ele provavelmente vai sim desenvolver uma alopecia. Então a gente tem que fazer o controle bem certinho, né, para conseguir acompanhar esse animal. Ô, doutora, muitas vezes também, o Marcelo que está aí para dizer, o Spitz que ele troca a pelagem normalmente com 3 meses, né? Que ele fica assim, como diz, irreconhecível, né? E tem muitos tutores que a gente percebe que não tem nem a informação em relação que esse Spitz vai ser trocado essa pelagem, que ele vai ficar horrível e que depois vai voltar essa pelagem, né? O Spitz normalmente ele vai fazer sua troca a partir do seu 4º mês até o seu 7º mês, né? A gente chama da primeira troca, né? Que é bem comum. Passando muito esse período, a gente já começa a chamar de troca tardia, né? Que demora muito. Na verdade, se a gente parar, todos os cães fazem troca de pelo com 6 meses. Todos, né? Alguns é imperceptível, né? Mas todos os cães, a partir do seu 6º mês, fazem troca. Então o Spitz ele já começa meio que perder o seu pelo aí entre o seu 4º mês até o 7º mês para ficar meio peladinho. Alguns não tem não tão brusca, né? É uma perda um pouco mais maleável, né? Mas é uma troca que a gente chama troca do bem, né? É uma troca que futuramente pode evitar algum problema, né? E quando ele não faz, por isso, quando a gente vai atender qualquer Spitz no centro estético, a gente, antes de fazer o processo até de banho, a gente faz uma entrevista com o cliente, né? Pergunta sobre a manutenção em casa, quantos banhos ele dá,
para que a gente também não faça um processo errado, porque até mesmo a gente com técnica e conhecimento, a gente pode agregar alguma coisa errada naquele cão. Então, por exemplo, se é um cão que fez uma troca tardia, porque eu gosto de quebrar alguns paradigmas. Tem gente que fala, Spitz não pode usar condicionador. Não, não existe isso. Tem que saber a quantidade de condicionador que você vai usar. Abriu escama, tem que fechar a escama, gente. Não existe isso, é mito, tá? Claro, tem que ser produtos mais específicos para o tipo de pelagem? Sim, tem que ser. Então é uma quantidade menor de condicionador que você usa, bem menor, né? Porque também é que nem quando você lava o cabelo, você vai passar a mão com o condicionador, você tira um monte de fio, né? Mas também existe aquela, não se usa rasqueadeira. Existem rasqueadeiras de pinos também, é um pouco mais fina que o pinos metálico de escova de pino sem bolinha, mas se usa sim. Tá? Tem que saber usar com uma mão mais leve, não pode usar com uma mão muito brusca. Mas se é um cão que já não fez troca, aí já entra um sinal técnico de mudança técnica também no banho desse cão. É um cão já que realmente você nem uma rascadeira de pinos você deveria usar. Então aí é só uma escova de pinos também tem que ser mais macia, né? Ela tem que ser mais molinha com pinos mais longo. Se você usar aquelas com pinos mais curtos, ela é um pouco mais firme, você também vai arrancar pelo. Então a gente tem que cuidar também dessa parte na hora de fazer o procedimento, né? Sim. O Gato 7 disse aqui uma cor, matou aqui, ó. Por isso que tem banho e tosse que cobra 30 e outro 120. Gente, é simples assim. Sim. Né? A gente quer tanto que o tutor entenda isso, né? Muitas vezes o tutor chega, por que lugar? Gente... Você não vai num lugar que é um especialista, que realmente sabe, tem um estudo, conhecimento para fazer, ter todos os cuidados com o seu cãozinho, e um outro lugar que cobra lá um preço super barato, que não tem conhecimento nenhum, né? É o teu filho que está na mão de um profissional, pensa só, né? Sim. Uma coisa muito importante também que eu falo é a questão assim... ninguém vira um especialista, né, da raça. Você se torna um especialista com o tempo. Nem a gente mesmo se auto-intitula no momento um especialista. A gente acaba ganhando esse título, né? Mas o que vai te fazer ser um especialista da raça é sim o conhecimento da onde veio a raça. Se você parar para ouvir sobre Spitz, primeira coisa que diz no padrão, cão da idade da pedra. Se você parar para pensar isso, você tem que voltar tantos anos atrás, Né? Quando você fala da pedra, quando você está estudando história no colégio, você já sabe que você está falando dos homens da caverna. Sim. Então, imagina o quanto que você tem que reverter atrás da Googles e Googles e Googles. Hoje tem o Google, né, para você correr atrás, mas antes você tinha que ler mesmo, e às vezes era em inglês, e você tinha que traduzir o livro, porque senão você não ia conhecer. Então, eu acredito que as pessoas têm que parar para analisar essa questão, né? Às vezes a pessoa... eu, por exemplo, eu não vendo uma especialização em Spitz. A pessoa vai fazer uma aula comigo, eu dou uma aula, um certificado, uma aula prática de Spitz alemão, trimming ou grooming, como for, né? E às vezes tem profissionais que jogam o certificado especialização, a pessoa pega aquele certificado e ela já acha que está sendo um especialista da raça. Então tem que cuidar muito com isso, né? Então a gente tem que também, a gente que dá aula, a gente tem que automaticamente também se educar para fazer a educação profissional funcionar, né? Então, esse é o grande problema que a gente tem também. Mas, assim, acredito que tem muito profissional bom no mercado que às vezes, acaba não tendo condições, às vezes, né, de também autoprogredir, né? Porque é difícil, né? Nós vivemos tempos difíceis também, né? Então, eu acho que também o empresário hoje, dono de pet shop, ele tem que pensar um pouco nos seus colaboradores, né? E ver, porque às vezes o problema que acontece muito comigo, eu vou às vezes dar uma especialização ou uma aula em algum centro de estética ou até mentoria, e o proprietário do pet fala, nossa, mas se eu pagar um curso para ela, outro pet shop vai arrancar ela daqui. Gente, a gente não pode pensar assim. Não. A gente tem que pensar no nosso cliente, né?
E assim, o cliente vai acabar, você vai acabar tendo a confiança desse cliente. Eu costumo falar, sabe uma coisa? Não, o barbeiro, tá? Se o barbeiro tiver a poltrona dele, o dono da barbearia, tiver uma poltrona maravilhosa, tesouras maravilhosas, máquina maravilhosa, e as poltronas do lado e o barbeiro do lado for totalmente diferente dele, ninguém quer fazer barba com o outro, só com o dono. Então, assim, a gente não pode, a gente tem que igualar. Se eu tenho uma tesoura boa, o do lado tem que ter a tesoura boa. Se eu fiz um curso em Spitz, o do lado tem que fazer. E assim é. Se um sair, você tem outro. Então é assim que você tem que pensar, né? Doutora, o macho Spitz e a fêmea tem em relação diferente, ele é mais... eles são mais frequentes afetados pela doença do que a fêmea ou não? Não tem diferenciação em questão de macho ou fêmea? Então, há estudos sim que mostram que os machos são mais afetados, né? A gente acredita muito pela liberação de hormônios, né? Então, assim, o fundamental quando a gente está tratando a alopecia é fazer a castração. É um dos primeiros passos, né? Para a gente normalizar essa taxa hormonal do animal. E a gente castrando, geralmente o animal começa a repilar, então volta a ter esse crescimento, mas pode voltar a cair também. Então, assim, a gente tem que continuar com o mesmo, né? Com o mesmo pensamento. A gente vai ter que fazer esse check-up, né? Mas tem animal que, às vezes, só castrando já ajuda bastante, né? Então, consegue, sim, fazer o controle bem certinho da alopecia. Mas os machos, sim, são os mais atingidos ali pela alopecia, né? Então, a gente faz uma boa triagem, tem que fazer a castração, mesmo que a pessoa não queira. Também a gente explica, né, que a alopecia, se for vir a cruzar esse animal, pode sim passar para os filhotes. Então, assim, não é um animal, né, que vai ter muito benefícios para os filhotes, né? Então, mesmo assim, a gente já faz a castração para melhorar o animal e evitar, né, de passar isso geneticamente, né? Sim. Bom, a gente falou a origem, né? E como a gente pode evitar, né? Eu acho que isso é muito importante também os tutores entenderem isso. Como evitar a alopecia? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu falo é levar num centro de estética especializado. Porque, assim, nada vai adiantar se eu começar o meu trabalho e continuar levando em outro lugar que a pessoa não conhece a raça. Não vai adiantar, vai usar, como o Marcelo mesmo disse, vai usar produtos inadequados, até mesmo às vezes de baixa qualidade. Então, a gente precisa, assim, de produtos de alta qualidade para estar conseguindo manter essa pelagem bonita do animal e saudável também, né? Então, assim, também fazer acompanhamento dessa troca, né, de pelagem brusca pra gente, né, fazendo acompanhamento certinho, vendo se o animal vai vir apresentar alopecia, né? Banhos a cada 21 dias, então, pra gente estar fazendo bem certinho esses 21 dias para evitar para ter que fazer desembolo, né? Usando os produtos adequados nesse período, né? Escovando com a escova sem aquela bolinha na ponta, né? De pinos. Então, castração também é fundamental, como eu já disse anteriormente, né? Para manter ali a parte hormonal adaptada, né? Alimentação balanceada, então evitar excesso de petisco, alimentos gordurosos, aqueles agradinhos, pãozinho, torradinha, né? Que a gente sabe que eles acabam pedindo, mas hoje em dia prezar muito pela alimentação saudável do animal, para evitar também de obesidade, inúmeros problemas endócrinos que o animal pode vir a desenvolver alopecia também, né? E também fazer acompanhamento com o veterinário, né? Porque o veterinário em si também vai conseguir vendo a pelagem do animal, se tá certinha, né? Se tá tendo aquele crescimento, né? Então, assim, tentar ter um veterinário ali, né? Pra estar sempre acompanhando, de preferência, né? É o fundamental para a gente estar conseguindo evitar a alopecia, né? E eu falo, conhecer muito da raça, porque não vai adiantar querer, às vezes, fazer uma tosa que não é própria para a pelagem do animal, então tem que conhecer a raça. Então, são inúmeros fatores, né, que vai estar auxiliando a evitar a alopecia. E também conhecer a genética dos pais,
também vai auxiliar, né, para evitar a alopecia futura, né? Então, são várias coisinhas juntas que colaboram para o animal não vir a desenvolver, né? E é importante também, né, doutora, que o tutor que ele decide em ter um Spitz para ser seu filho de 4 patas, é muito importante, antes de ter uma decisão em comprar um filhote, né, que ele estude, né, vai aprofundar sobre a raça, as necessidades desse animalzinho. Na verdade, nós estamos falando do Spitz hoje, mas né, eu acho que é abrangente para todas as raças, né? É importante você, como tutor, ter essa. Eu acho que é até uma questão de responsabilidade mesmo, né? Porque a partir do momento que você está com o seu filho de 4 patas em casa, aí você já está, né? Não tem como voltar atrás, né? Com certeza. E vai ter que, né, que tem alguma alteração de pelagem, vai ter que conseguir o tratamento ali, né? A melhor forma de tratar esse animal, né? Não é fácil, eu digo que o tratamento da alopecia não é fácil, por isso que é tão bom evitar esses possíveis problemas, né? Porque quando a gente chega no estado de alopecia mesmo, é difícil de recuperar, né? Então, assim, vai muito da dedicação de todos, no geral, assim. A Bela falou aqui, ó, o problema é conhecer a genética dos pais, né? Muitos canis não dizem a verdade. Tem que procurar algum canil sério com indicações, com certeza. Somente do Spitz, né? A gente já fez a live com o Luiz, né? Do canil de Libras. Nossa, até o Marcelo que falou, mas a gente vê. Eu acho que isso é importante também, né? A responsabilidade do criador, né? Isso, com certeza. Levando uma vidinha para casa de alguém, né? Eu acho que a responsabilidade começa ali, né? E depois a gente tutor, né? Doutora, você acha que em questão também né, é preciso passear regularmente com os cães, né? Porque a gente sabe hoje que essa vida corrida do tutor, muitas vezes não tem tempo, né? E acaba o animalzinho, por mais que ele tenha uma liberdade dentro de casa, mas eu acho que somente a gente mesmo não consegue ficar tempo dentro de casa, a gente precisa sair, né? Você acha que isso também pode até trazer em questão de algum problema, porque a gente sabe que baixa a imunidade do cãozinho, ele pode trazer algum problema de saúde. Você acha que isso interfere também? Interfere, sim, né? Então, aqui em Curitiba só chove, né? Basicamente. Então, tá triste esse tempo aqui. Então, assim, interfere muito na imunidade do animal. A imunidade, né, é fundamental, né, para manter uma pelagem, uma saúde adequada. Então, assim, é importante o animal continuar passeando, se precisar, utilizar a capinha de chuva. Mas é fundamental, né? Porque o frio, como eles são cães de cães adaptados para o frio, né? Então, assim, o frio estimula o crescimento do pelo. Então, assim, eles têm que continuar passeando, por mais que tá frio, usar a capinha de chuva, fazer a limpadinha das patinhas depois, se caso umedecer o animal, secar. Então, assim, é fundamental continuar passeando para, né, evitar esse estresse no animal, né? Porque daí o animal estressado pode acarretar inúmeros problemas, algumas outras dermatites. Então, sim, tem que continuar passeando, né? Por mais que é ruim sair com esse frio, né? Mas tem que, né? Até para o animal se desestressar um pouco, ver um pouquinho de movimento, né? Ter o instinto dele de animal mesmo, né? Cheirar outros cãezinhos. Então, é fundamental. Raspar o chão. Com certeza, né? Tem que ter o passeio em si, para a qualidade de vida do animal mesmo, né? Sim, sim. Tem uma colocação aqui, foi bem legal, que a Pet Feliz falou. É importante deixar claro para o tutor o que precisa ser feito, né? E não ter medo de desagradar o tutor e perder o cliente. Gente, isso é muito importante. Marcelo pode até dizer um pouquinho para a gente sobre isso, né? A gente sabe que muitas vezes a pessoa tem... Claro que você não vai ser estúpido, grosseiro com o cliente, mas eu acho que quando você tem que falar a verdade, eu acho que ela vai doer menos se o animalzinho ter um problema futuramente, né? Sim, com certeza. Esse é um foco, né, que
Principalmente os meus alunos. Meus alunos são pessoas que eu sou... Eles falam que eu sou bravo, que eu sou um pouco chato, às vezes grosso, mas é que às vezes a gente deixa passar uma coisa do tutor para nós imperceptível, que é, de repente, o tutor, não, mas não sei o que, eu já fiz assim, não deu problema, e você pegar e acreditar nisso, falar, então vou fazer, né? Então, assim, de repente... 20, 30, 40, 50 reais pode te custar muito lá na frente, pode te custar, de repente, sua clientela inteira. Sim. Então, a dica que eu tenho, né? Você tem que ter protocolos de atendimento. Porque o que acontece? O meu centro de estética, em mais ou menos meados de 2017, que eu iniciei ele está indo para 6 anos. Em 2019, eu nunca vi tanta reclamação que eu tive no Procon. Sabe por quê? Por negligenciar atendimento, não querer atender. Eles iam e reclamavam de mim no Procon. E aí o que acontece? A minha placa está escrito lá, especializados em trimming padrão da raça. Eu não vendo o serviço de raspar o cão, eu não vendo esse tipo de serviço. E aí, o que acontece? O meu advogado falava, tira uma foto da tua placa, que eu vou anexar aqui ao protocolo deles lá e vou encaminhar. E todas as vezes eu ganhei. Então, assim, o que sempre me salvou foi eu ter protocolos. Então, eu nunca fui grosseiro com o cliente. Então, às vezes, eu sou mais chato com o aluno que eu estou ensinando, ou de repente até os meus colaboradores, do que com o cliente. Então, eu tenho como se fosse o quê? Um cardápio de trabalho. Ó, o que eu tenho é esse serviço. Ah, mas eu quero uma tosa ursinho. Eu falei, puxa, mas eu não tenho, eu não sei fazer. Então, eu sou bem sincero. E, na verdade, se eu te falar mesmo, na verdade, eu não sei fazer, porque eu nem treino fazer uma tosa bull. Então, eu não sei fazer. Então, assim, eu trago o cliente para a realidade, né? Às vezes, a gente tem que ser um pouquinho mais duro, mais firme no que você está falando, porque sim, nós estamos falando de bem-estar, né? A gente vai criar um problema grave no cão, né? E aí as pessoas às vezes vão falar assim, ah, mas se der alopécia, depois a gente trata. Gente, se vocês soubessem quanto custa tratar uma alopécia, é caríssimo. Aí depois que a doutora tá de prova aí. A pessoa fala, meu Deus do céu, entende? Então, assim, é caro, gente. Não vale a pena você deixar o cão ficar alopécia. Outra coisa que a gente tem que fazer com o cliente de Spitz é a indicação sempre de manutenção com o veterinário. Uma coisa que me chama muita atenção da doutora Caroline, que ela, eu gosto desse tipo de conceito. Não é um veterinário comercial, né? Ela não é uma veterinária que só quer tratar doença, o cão doente. Ela é preventista demais. Então, é uma veterinária que gosta de prevenir o cão de ficar doente. Então, é como a gente tem que ir no médico, no mínimo, a cada 6 meses ou uma vez no ano. Né? E aonde que você tem que ir? Você tem que ir no veterinário com o seu cão também, né? Baterias de exame. Eu acredito que é um cão que não vai ficar doente. Muito difícil, né? Então, eu acho que falta isso. Então, assim... Só que o que acontece hoje no nosso mercado? Às vezes a pessoa sempre vai falar que a culpa é do tutor. Gente, para com isso. A culpa nem sempre é do tutor. Às vezes você não tem conhecimento bastante para contestar o que o cliente está falando para você. Eu falo isso porque, assim, olha, eu estou num bairro aqui de Curitiba. Se eu tiver 10 clientes do bairro, é muito. Eu tenho clientes que vêm de longe, de outras cidades... Né? Eu tenho muito pouco cliente do meu bairro, né? Então, eu acho que o princípio é, como eu falei, a educação profissional, tá? Então, assim, como é que eu faço para impor isso para o cliente? Você tem que estudar. Porque quando você chega com argumentos verdadeiros, que a pessoa vai olhar para você e falar, não, calma aí, essa pessoa sabe o que está falando. Ele nem vai discutir com você. Sim. Ele não discute com você. Ou ele não vai fazer o serviço, né? Ou ele vai te pagar para fazer o que é certo. Então, mas assim, na grande maioria, né, Marcelo, a gente percebe, a gente que está ali no dia a dia, quando você olha no olho do cliente e realmente fala o que tem que ser dito ali, com conhecimento, é difícil o tutor dizer, não, eu não vou fazer. Pode fazer.
né? Isso. Então, assim, a gente tem que parar com essa mania de tudo é culpa do tutor. O tutor, ele pode não saber, porque ele não é obrigado a saber. O profissional, sim. E, claro, quem vende o cão, o canil, é tão culpado de não passar informação, Sim. quanto o profissional que acaba fazendo um serviço no cão. Então, assim, quando a pessoa vai comprar um cão, aquele tutor, ele tem que passar o conhecimento já para o tutor sobre a raça, né? Sim. Olha, o acompanhamento. Mas a pessoa, às vezes, vê um ursinho, até a gente, se você vê, por que tantas pessoas, há 5, 6 anos atrás, comprava chau-chau que nem pegar bichinho de máquina? Nossa. Porque é um ursinho quando é filhote, daí cresce, vira um ursão, né? Com garras e dentes. Então, gente, a gente tem que... eu diga, né, Marcelo? Sim, sim. Então, a gente tem que se auto-educar com ensinamentos corretos. Eu não posso falar algo que não é da minha parte, que é, quando é da parte veterinária, passar para o veterinário responsável, né? Até acho assim, muitas vezes liga um cliente, eu não acho um veterinário e tal. Aí eu falo, doutora Carolina, é muito longe. Gente, faz uma consulta via vídeo. Hoje, se você quer cuidar do seu cão, você tem como entrar em contato pela rede social dela, pelo WhatsApp, e sabe? Então, às vezes eu vejo o tutor, às vezes, também nessa parte pecando. Né? Mas é muito longe, mas não tem desculpa hoje. Tem profissionais? Tem poucos, mas nosso país é um país que está caminhando para um engrandecimento do mundo pet muito mais rápido do que o próprio profissional estando se qualificando, mas ainda dá tempo sim, né? Hoje o mercado está muito voltado para a questão do especialista, né? Hoje o cara quer um especialista de chau-chau, ele acha. Hoje ele quer um especialista em pelagem longa, ele acha. Hoje ele quer um especialista em tosas comerciais, como tosa bebê, asiática, etc. Ele acha. E como ele quer um especialista na raça Spitz, ele também acha. É a mesma coisa. Quando a gente vai buscar um especialista em algo de saúde nosso, um profissional médico, é a mesma coisa, né? A gente tem que buscar, não é simples, né? Às vezes a gente busca até indicação. Nossa, você tem um dermatologista para me indicar? Eu tenho um colega que ele tem alergia do sol, você acredita? Ele vai para a praia de roupa, assim, que nem eu tô aqui, com frio, assim, ele põe moletom, blusa, ele toma um pouquinho de sol, sangra a pele dele até. Então, assim, ele teve que correr atrás de um especialista, um dermato, que conseguisse fazer um creme que é caríssimo, hoje ele fala para mim, para ele usar esse creme e não acontecer esse problema, mas o cara é lá de Minas Gerais, o médico, e ele faz a consulta via vídeo. Porque assim, é muito simples, de repente, por exemplo, um cara lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas, aonde for aí, ou litoral, ou Ponta Grossa, vamos dizer próximos aqui, quer uma consulta para um cão com alopécia, ou início, ou acha que é uma alopécia, com certeza a doutora Carolina não vai pegar no cão naquele momento, não. Mas ela tem como sim ter uma avaliação, fazer pedidos de exames e de repente até mesmo fazer uma prescrição para o banho desse profissional, falar para o tutor, compra uma escova assim, assado, leva para esse cão fazer dessa forma, entende? E conseguir de repente recuperar, como a doutora Carolina falou. A alopécia, um cão alopécia sempre vai ser um cão alopécico, mas ele tem como repor a pelagem. Ser um cão como assim, um diabético tem a vida natural, uma vida normal, né? Sim. Então tem como dar uma vida tranquila, com pelo, sem problema de pele, você recuperando a pelagem. Mas você precisa estudar e ter acompanhamento por um veterinário preparado também, que conheça tanto quanto você e que vocês possam trabalhar juntos. Tenho aqui o Pet Felice, que é um grande amigo meu, um menino de ouro aí, fez certificação internacional agora, grade profissional A, o Sérgio Murilo Vilaçante, né? Seja bem-vindo. Tem o Gato 7 disse aqui, realmente, o objetivo da live é levar conhecimento, né? Para trazer autoridade para o profissional. Realmente, quando você tem o conhecimento e você passa isso para o cliente... você realmente se torna uma autoridade no assunto, né? Sim, você tem que ter autoridade no que você fala muito. Sim. Doutora, como que a gente pode identificar a alopecia?
Então, assim, o que que a gente pode notar, né? Então, é um pelo mais ressecado, aquele aspecto meio como uma palha, assim, bem seco mesmo. O animal vai começar com pontos de mais queda de pelo, né? Pode vir a apresentar descamação, que são aquelas caspinhas, né? Piodermite, que são aquelas infecções de pele, que são similares a uma espinha. Então, o animal pode vir também apresentar a hiperpigmentação, que é aquela pele mais negra, né? Então, são sinais que começa a notar, né? Vai ver, quando pegar, às vezes, o animal com uma roupa mais escura, vai ver uma queda mais brusca de pelo. Então, são sinais pequenos, mas que são bem notáveis, assim. Então, às vezes, quando for escovar o animal, vai ver que tá caindo mais esse pelo também. Então, tem que estar observando, né, ali no dia a dia para começar, né? Falar, não, agora é hora já de procurar um veterinário. E eu digo, não deixe cair todo o pelo do animal. Quanto antes você levar, melhor vai ser o tipo de tratamento e mais rápido, provavelmente, a recuperação dessa pelagem. Porque quando o animal chega literalmente alopécico, sem nem nada de pelo, né? Apenas ali na cabeça, esse sim é bem mais complexo de recuperar, assim. Daí provavelmente vai ser um animal que vai ter que passar por um microagulhamento, né? Que é uma queda mais severa de pelo, né? Sim. E o tratamento seria assim, mais para dar uma qualidade de vida para esse animalzinho, continuar a vida dele, seria mais ou menos isso mesmo. Qual que seria um tratamento? Então, o tratamento vai variar muito de animal para animal, até como eu comentei, se tiver muito sem pelo, é um tipo de tratamento, se tiver ainda começando, é outro. Então, assim, eu faço a avaliação bem certinho de cada animal para instituir a melhor terapia. Mas, geralmente, eu e o Marcelo, a gente faz uma parceria incrível de tratamento de terapia tópica, então a gente faz trabalho em conjunto ali para evitar, né, de fazer o microagulhamento. Geralmente, o microagulhamento eu deixo assim para as últimas opções. A gente faz ali esfoliação, hidratações, importantíssimo para estar recuperando o folículo piloso do animal, né? Terapias com shampoos adequados, próprio para o tratamento de alopecia, né? Fundamental também ser tratamento de alopecia para animal, né? Não ficar usando produtos de linha humana. A castração também é fundamental, né? A suplementação, vitaminas, é excepcional para estar conseguindo recuperar, né? Claro que vai variar muito de animal para animal, a quantidade, qual vitamina utilizar, né? E o microagulhamento. O microagulhamento, como eu disse, eu deixo sempre para a última opção, porque é um tratamento mais agressivo, né? Que faz a estimulação ali do folículo piloso. Geralmente o animal repila, né? Então a gente consegue. Mas mesmo assim a gente vai ter que continuar tratando. Então, assim, vai repilar, mas vai ter que continuar com a terapia. Então, às vezes, o microagulhamento não é a melhor opção de início, né? A gente deixa, assim, para animal mais a longo prazo, assim, que tá com dificuldade mesmo com terapia tópica, sistêmica. Também a gente faz terapia hormonal, né, de via oral. Então, assim, tudo é muito bem balanceado, tudo vai depender muito do que o animal tá necessitando, né? E o que ele tá apresentando ali de sintomas pra gente. E leva muito tempo, doutora, para esse tratamento, para ter uma resposta? Leva, viu? Meu Deus. Esse é o principal problema que eu digo, assim, sabe? Porque muitos tutores não têm paciência de esperar. Geralmente pode demorar até 2 anos para a gente conseguir recuperar a pelagem do animal. Então, assim, eu explico muito bem que demora esse tipo de tratamento, mas é próprio do animal, né? É ele que tem esse período, né? Ele que vai responder de uma forma. Tem animal que repila super rápido. Em 3 meses você já notou alguma diferença. Tem animal que quase 1 ano você não vê. Daí sim, geralmente a gente utiliza já o microagulhamento que o tutor já não tá... Porque é um tratamento caro, né? Então, assim, não é barato. O tutor já não aguenta mais passar produto todo dia, esfoliar. Então, assim, daí sim a gente acaba fazendo microagulhamento. Mas é um tratamento longo. O tutor tem que estar bem ciente disso. E vai querer ainda, às vezes, fazer o trim. Eu e o Marcelo ali, a gente passa, às vezes, uns perrengues juntos.
porque o tutor às vezes não entende que não dá para trimar, não dá para tirar as pontinhas do pelo, só a patinha, né? A ponta de orelha ali. Mas, assim, trimar de jeito nenhum quando tá fazendo tratamento, daí fica aquele pelo tudo desuniforme, né? Então a gente passa ali uns perrengues, mas, assim, o tutor tem que ter a consciência, né? A gente explica muito bem, mas não é fácil, viu? Mas a gente consegue, sim, superar. E a alopecia, ela acomete mais a fase adulta do que, assim, filhote, doutora? Nem sempre. Às vezes o animal pode apresentar a partir de 1 ano e meio, 2 anos, mas adulto também apresenta, assim. É mais incomum em animal mais idoso, né? Mas, assim, até 6 anos pode vir a manifestar a alopecia, né? Então, é sempre bom estar acompanhando, né? Pra gente ver, assim, se o animal, como disse anteriormente, se o animal teve aquela queda brusca de pelo, né? A troca brusca ali. Porque se não teve, pode ser quase 100% certeza que vai vir desenvolver alopecia. Geralmente aquele filhotinho bonitinho, peludinho, né? É isso que a gente quer, né? Mas assim, ele tem que fazer aquela troca, senão não dá certo. Verdade. Ó, o Gato 7 disse aqui, atender Spitz não é para qualquer pet shop. Gente, de verdade, não é mesmo não. Né? Ó, o Ícaro falou aqui, ó, tem um cliente que tem um Spitz com alopecia X. O canil enviou outro, ele também estava iniciando a perca de pelo, né? A perca ou a troca, né? Da cernelha para trás e só tinha subpelos. Vai perder tudo também? É uma pergunta. É difícil falar sem ver, né? Teria que avaliar bem certinho, pode ser que sim, e se entrar com o tratamento adequado, pode ser que não. Teria que ver bem certinho como o animal tá, fazer os exames adequados, né? Ver a idade, tudo isso para a gente conseguir determinar se pode ou não vir a ter essa queda, né, mais brusca ali de pelo, né? Fazer alopecia no corpinho todo, né? Então teria que avaliar bem certinho, assim, porque como eu disse, cada animal tem uma alopecia diferente, tem animal que tem mais em uma determinada região, tem outras em outras. Então, assim, é difícil determinar dessa forma. Sim. Bom, nosso Brasil é um país tropical, né? E a gente sabe que o Spitz está aqui no sul, tá no Nordeste, está em regiões super quentes, né? E que muitas vezes os tutores pedem para fazer uma tosa, né? Essas tosas que são um pouco mais baixa. Em questão da temperatura, doutora, e o sol, se esse Spitz ele não está com aquele pelo maior dele, realmente foi feita essa tosa, igual o Marcelo falou, que o pessoal compra para fazer a tosa ursinho, né? A bull. E esse animalzinho ele pode sofrer com queimaduras em questão e trazer algum problema que não seja alopecia ou que seja alopecia nessa pele? Pode sim. Então, assim, o animal que tá passando pelo tratamento de alopecia, ou começou a evitar as exposições solares, né? Os raios solares interferem muito no folículo piloso do animal, então a pele pode ficar sim mais escurecida, né? Pode vir a desenvolver outras alterações de pele, como câncer mesmo, né? Então, assim, tratamento de alopecia e sol não são coisas que combinam. Então, tem que deixar o animal fora dos raios solares, né? Evitar ao máximo. Se caso precisar sair com o animal em horários mais baixo teor de raios UV, né? Então, mais finalzinho da tarde, passar filtro solar. Então, assim, não dá para sair no sol com esse animalzinho, porque pode vir sim apresentar, né, outras alterações, até um câncer mais severo de pele, né? Então, é uma queimadura mesmo, porque a pele está exposta, né? Ela não está protegida ali pelo pelinho, né, do animal. Então, assim, tem que evitar mesmo esse sol. Ainda mais, né, com aquelas altas temperaturas, evitar o horário de almoço, até mesmo porque pode fazer também queimadura de coxim, né, que é bem comum, fazer hipertermia no animal, que é o excesso de temperatura, o animal pode vir a óbito se passar por um quadro desse, né? Então, o sol nunca é bacana para o animal, é sempre evitar.
principalmente animais de pelagem branca, né? Sim. Marcelo, você já ouviu algum tutor dizer assim, ai, eu preciso que tose esse Spitz porque ele tá com muito calor? Já bastante, eu ouço isso quase todo dia. Mas é assim, né? O maior órgão do animal é a pele, né? E o maior protetor da pele é o pelo, né? Por isso que ele tem tanto em abundância quanto tanto de pele, que é o órgão do cão, né? Então, é muito simples eu tratar isso com o cliente. Eu falo para o cliente, põe a mão em cima, na linha superior do seu cão. O cliente vai e põe a mão. Eu falo, agora põe a mão na barriga onde tem menos pelo. Tá quente. Eu falei, então, quer que ele fique o corpo inteiro assim? Então é simples. Como eu refresco o cão no verão? Gelo na água. Hoje tem esses tapetes gelados, piso mais gelado. Por isso que o cãozinho ele abre ali as perninhas para encostar a barriga no chão, resfriar os órgãos, né? Então é isso, né? Não deixar o cachorro no sol, né? Sombra, né? É a mesma coisa. Você tiraria a sua roupa e ficaria embaixo do sol? Você vai se queimar. É a mesma coisa que você vai fazer com o seu cãozinho, como a doutora acabou de falar, né? A pele exposta a raios do sol vai criar problema até mesmo de câncer, né? Então a gente tem que saber isso. Então o maior exemplo para você dar para o cliente entender, porque é ruim, né? Você olhar todo aquele pelo e aquele calorão, o seu psicológico trabalha, mas não é o que o cão está acontecendo no organismo. Então é você pedir para o tutor colocar a mão em cima da linha superior, ele vai ver que, nossa, está fresco, então põe a mão na barriga agora. Realmente, então isso é uma manta térmica. Quanto menos pelo, mais calor. Quanto menos pelo, mais frio, né? E dando uma dica para o pessoal aí em questão de trimming, tem como eu fazer um trimming comercial? O que é o trimming comercial? Qual que é a diferença do trimming comercial para o trimming padrão? Então vamos lá. O trimming comercial é um trimming mais marcado, com as linhas mais marcadas, onde você sobe mais a linha superior, onde você dá mais angulação posterior, mais angulação anterior, né? Com menos silhueta, né? Menos jabô, né? Então você vai trabalhar um pouco mais em cima dos pelos primários, né? Esse seria um trimming comercial. Às vezes a pessoa olha muito no meu Instagram e pergunta, esse é comercial ou esse é padrão? Para ver como é difícil você distinguir um do outro, porque eu não mexo muito. Então quando eu faço um trimming padrão, eu só trabalho pelo primário. Quando eu diminuir no máximo ali 6 centímetros do pelo primário, eu já paro de mexer. E aí entra também a questão de cor para cor, né? O padrão da raça diz que você não pode mudar a cor do cão, porque você descaracteriza o cão. Então, por exemplo, se eu tenho um Spitz laranja e começo a deixar ele acinzentado, você já passou do limite do que você podia mexer. Você mudou até a textura já da cor. Então tem que cuidar. Se o cachorro é laranja, ele não pode ser cinza, né? Então tem que cuidar. Você pega um Spitz preto sólido, você mexe demais, você deixa o cachorro mais claro, mais cinzentado. Então você também está tosando errado. Então, quando eu devo fazer o trimming? Eu, Marcelo, indico em períodos depois que o cão faz troca sazonal, que são as trocas anuais. Ele troca no outono para o inverno, né? Para ele se preparar para o inverno. Ele troca na primavera para se preparar para o verão. Então, na primavera eu vou trimar o Spitz? Não. Eu vou vitaminar esse Spitz porque ele já está perdendo pelo, daí você vai cortar ainda? Não. Então eu vou trimar ele no verão. Dá força para esse pelo, né? Isso. E aí, no outono, a mesma coisa. Ele está perdendo pelo para se preparar para o inverno, eu não vou trimar, mas chega no inverno eu já vou trimar. Então, assim, alguns clientes eu faço um trimming mais comercial, então preparo esse cachorro, se ele quer trimar, eu trimo, né? Mas já falo para ele que ele vai ter que vitaminar depois do trimming também, para potencializar, porque o Spitz demora muito o crescimento desse fio, né? Sim. Então a gente tem que cuidar muito aí na hora do trimming, né? Eu tenho muitos clientes também que tem, a gente chama o natural, né? Que são clientes que gostam do Spitz natural. Eles só fazem patinha e orelhinha e o bumbum, mais nada. Então tem uns Spitz urso mesmo de pelo. E são maravilhosos também, entende? E não passa mal. Lindo. Então não passa mal no verão, não passa mal. E o cachorro tem saúde aí de pele, de tudo, né? Com certeza. Doutora, tem uma pergunta do Pet Felice, disse assim, doutora, quando o Spitz não começa a troca de pelos de 4 a 6 meses, tem como estimular essa troca?
Tem, sim, até mesmo com as mesmas medicações ali que eu falei do tratamento, né? Quando já tem alopecia, a gente consegue sim estimular, mas às vezes eu aguardo alguns meses a mais, né? A gente vai fazendo a vitaminação no animal e às vezes a gente aguarda um pouquinho mais, porque tem animal que acaba dando uma atrasada, né, na troca, mas tem sim como estimular a troca ali do pelinho, né, do animal. Sim. Tem uma outra pergunta do Jus Estúdio Pet. Gostaria de saber se tem sarnas de pet que passa para humanos. Tem sim, é menos comum hoje em dia, né? Depende também de onde a pessoa vive, o animal vive, mas hoje em dia é bem mais comum porque a gente utiliza muito antipulga hoje em dia, né? Então, assim, a gente faz o controle rigoroso de antipulga. Geralmente, isso é uma forma de controlar a sarna. Então, consequentemente, acaba sendo menos comum, mas tem sarna, sim, que pode passar para humanos. E os humanos vão ter alterações, vão ter lesões no corpo, né? O excesso de coceira, principalmente na região de braço, a região de barriga. Então, pode ser, sim, vir apresentar esse quadro de sarna, gente, né? Eu, graças a Deus, nunca peguei. Mas, né, pode vir, sim. Eu já peguei. Eu já peguei. Gente, eu vou contar uma história rápida para não estragar a live. Mas eu tinha mania, como eu sempre tive um problema, eu fiquei calvo com 19 para 20 anos. Então já começou a... Genética, minha alopecia é genética, não é X, é X. Então, assim, eu pegava a lâmina 30 na banhosa e raspava a cabeça, né? Eu vou raspar minha cabeça. Eu não vou gastar com barbeiro e vou fazer... Então, eu raspava. Aí, uma época, começou a sair umas feridas aqui, ó, nessa região de junta da orelha, mas muita coceira, muita coceira. E aí, trabalhava, eu lembro, a doutora Carme, nossa, ela já era antiga naquela época, eu acho que ela tinha uns 30 anos de veterinária. E ela olhou pra mim assim e falou assim, menino, você tá com sarna. Eu falei assim, hã? Isso, você tá com sarna, menino. O que você fez? Não sei o que. Eu falei, não fiz nada, né? Você fica raspando e nem acreditei nela. Gente, aquilo lá começou a ir pra essas partes, assim, ó, começou a poluir. Aí, uma vez, ela olhou de novo e falou, meu Deus, você tem que curar isso aí. Pegou, me deu um sabonete de mata-cura. Eu lembro até hoje. Aí eu ia pra casa e lavava, e curou mesmo. Mas eu já tive, sim, gente. Hoje em dia é muito difícil, mas eu já tive, sim. Então quem usa máquina, usa escova, não pode, gente. Animalzinho é animalzinho, humano é humano. Eu acho que tem que higienizar sempre também. Sim, muito importante. O Gato 7 perguntou: tem alguma ração ideal para o Spitz, doutora? Eu gosto muito da linha da Farmina, a ND. Eu acho incrível aquela ração, ela tem um teor de proteína bem alto, então, assim, para a pelagem do Spitz é fundamental. Fica a critério daí do tutor, né? Escolher o sabor mais adequado, né? Mas tem de quinoa, tem de cordeiro. Eu gosto muito da salmão e melão, acho incrível, é bem palatável. Então, é uma das rações que eu mais gosto de trabalhar hoje em dia, assim, eu acho de excelente qualidade, sabe? A gente pensando no Spitz alemão, a gente sabe que não é uma raça que você compra aí por R$1.000. A gente sabe que não, né, gente? Vamos falar de um bom canil, você não compra. E eu acho assim, que o tutor, ele tem que ter sempre em mente, eu tenho que investir, né, numa ração super premium, porque todo investimento na saúde é você não investir na doença, né? Com certeza. Verdade. Aí paga 8, 10 mil num cachorro e não quer pagar 100 num banho. Desculpa, doutora. Não, eu até comento assim, porque o que você gasta fazendo a prevenção, você não gasta num tratamento. Igual eu digo, as vacinas, se o animal vir a pegar uma parvovirose, o que você vai gastar de tratamento, você não é o equivalente a todos os anos de vacina do animal. Então, assim, a prevenção hoje em dia é fundamental, tanto pra gente quanto pra eles, alimentação, hidratação. A gente hidrata o nosso cabelo, então ele tem que hidratar
a pelagem do animal, fazer a vitamina certa, fazer acompanhamento certo com o especialista, né, o acompanhamento clínico com o especialista também. Então, assim, castrar o animal, né, se não tem o intuito de reproduzir esse animal. Então, assim, hoje em dia a prevenção é tudo, tanto para nós quanto para eles, né? E a gente prolonga a qualidade de vida nossa, deles, né? O bem-estar também, que hoje tanto a gente se fala disso, né? E evitar o estresse, né? Então, assim, é fundamental ter bem certinho os cuidados com o animal, né? Que isso só faz aumentar a longevidade dele, né? E a gente fica feliz com tanto tempo com o animalzinho que a gente tanto ama, né? Com certeza. E o que um animalzinho doente, o tanto que esse tutor sofre, não só o tutor, mas como o animalzinho também, né? Eu vejo no MyPetSea a gente tem né, clientes de clubinho, que são os banhos semanais, e todos esses clientes são acompanhados por vacina, vermífugo, controle de pulga e carrapato, a vacina anual, a parte da ração. E é incrível, incrível que esses tutores não têm gasto com doença. Eles levam, sim, que é, né, a visita periódica, que é importante, sim, né, para ver se está tudo ok, mas o tutor, assim, não vê o animal ficar doente. Então, isso é muito importante. E a gente sempre passar essa orientação. Invista na saúde para não investir na doença. Porque um animalzinho que pega uma erlíquia, né? É o tratamento. Tanto tempo que leva o tratamento, ela pode ser reincindiva e fora isso, né? Pode ter o risco de perder o animal também, né? Sim, com certeza. A prevenção sempre vai ser a melhor escolha, né? Animal, então começou com qualquer queda de pelo, qualquer coisa diferente, leva no veterinário. Quando a gente fica doente, a gente qualquer sintoma já procura um médico. Então tem que ter esse mesmo raciocínio com os animais, porque isso prolonga a vida dele, não traz sofrimento e até mesmo, né, como você disse, evita de a gente estar perdendo esse animalzinho, né? Porque hoje em dia eles são parte da nossa família, né? Então, nossa, perder assim é muito complicado, né? Então, por isso que eu digo, faça check-up, faça todos os exames necessários, que você vai ter um animal assim saudável por muitos anos e anos, né? O Ícaro fez uma pergunta aqui, Marcelo. Existe alguma técnica dentro do banho e tosa para encher a pelagem daqueles Spitz que tem pouco volume de pelo? Então, essa pergunta é bem interessante. Parabéns para quem fez essa pergunta aí. Muito boa. Como a gente existe Spitz geneticamente também mais peludos, né? Se você pegar os Spitz russos, norte da Alemanha, né? São fortes, a arca óssea deles são fortes, né? Quando você vai mais para o lado asiático, né? Eles já são mais magrinhos, né? Mais esguios, né? E também tem uma menor pelagem. Então, tem como um cão com uma manutenção correta ter mais volume? Sim, mas você tem que avaliar a parte genética da pelagem também, tá? Mas vamos lá, a dica que eu dou para você primeiro é a parte de cosmetologia perfeita para o tipo de pelagem. É a mesma coisa que cabelo, tá? Técnica de escovação reversa, produtos para volume, para volumizar esse pelo, né? Manter a pele mais hidratada possível e a questão de manutenção de vitamina para que você tenha pelo abundante, nas trocas você não tenha muita perda, né? Você consegue ter mais pelo. Então, assim, o ideal é a escovação correta, né? Buscar algum curso que te dê mais evolução na questão de manutenção do pelo. Se você souber fazer uma manutenção de pelo de Spitz, eu tinha Spitz que a pessoa achava que aquele cachorro era genético com pelo daquela forma. E aí eu vi que tinha em algumas áreas mais subpelos que em outras. Então é um cão que tem subpelo sim. Então esse tipo de cão mostra que está com alguma falha de manutenção, algum problema de saúde, pode ser também, né? Ou alimentar, né? Porque não é só cosmético que vai fazer milagre, o cachorro tem, como a doutora falou lá, de ter uma boa alimentação, também vai partir disso aí para ter boa pelagem, mas a manutenção correta é 50%.
Então, se você vê que tem áreas desse cão, por exemplo, a silhueta, o jabô, a juba, tem bastante volume de subpelo, a parte posterior ali, né, aquele saiote ali próximo do jarrete também tem bastante volume, nas laterais, mas em cima, na linha superior, ele está meio seco. Então, provavelmente, algum desses parâmetros, essa escada, né, que a gente chama uma escada, né, que você vai ter que ir tirando por lógica, né? Ah, qual ração esse cachorro come? Então, aí é aquela entrevista com o cliente, né? Para daí você ter o valor assertivo, né? Então, poxa, é só a manutenção que o cliente está fazendo errado, fazer uma manutenção correta. Às vezes excesso de banho, tem cachorro que toma banho a cada 15 dias, e eu costumo falar, nunca fale para o cliente a cada 30 dias, porque não é uma vez por mês, é a cada 3 semanas. Por isso que eu falo, eu nunca vou falar para o cliente uma vez por mês, é a cada 21 dias. 21 dias não é uma vez por mês, 21 dias é a cada 3 semanas. Espero ter tirado sua dúvida. Se não entendeu, eu explico de novo. O Gato 7 perguntou: tem algum suplemento recomendado para o Spitz, doutora? Eu gosto muito dos ômegas, ômega 3, ômega 6, vitamina A, vitamina E, ajuda muito a suplementar a pelagem dos animais ali. Então, é fundamental os ômegas, né? Até, né, desenvolvimento cognitivo do animal, então é bem legal para pelagem também, né? Que faz a manutenção e evita de infecções mais profundas de pele, né? Até mesmo como a piodermite, como eu cheguei a comentar, que é aquela espinha, sabe? Sim, então a gente consegue evitar, assim, e faz uma pelagem linda do animal. Que legal. Bom, o Jus Estúdio Pet fez uma pergunta que o Marcelo tinha acabado de responder aí, em questão, né, de se pode tomar banho toda semana. Não, Spitz é assim, que nem a doutora falou, né? Quando é um filhote, para adaptação desse filhote, para não criar gatilho de muito estresse, porque Spitz tem um comportamento um pouco forte, né? Um cão primitivo, né? Então ele é um cão que vai tentar ser dono do território, muitos cheiros de outros cães, ele já vai... Às vezes a pessoa chega, meu cachorro tá tremendo. Esse tremor é porque o cão tá sentindo vários cheiros diferentes, né? E Spitz tem problema até em andar de carro. Você anda com o Spitz no carro, ele vomita, faz cocô, baba, né? Então é um cão totalmente diferente de outros, né? Então, assim, você precisa fazer uma adaptação. Então, eu, né, Marcelo, dentro do meu centro de estética, eu faço uma adaptação dando banho a cada 15 dias até o seu 7º a 8º mês. Chegou esse período, aí eu já vou para o banho a cada 21 dias, né? Ele já fez a troca, daí eu já tenho que ter uma manutenção mais rígida desse fio, então é só a cada 21 dias, não é uma vez por mês e nem toda semana. O que pode ser feito se o tutor não consegue fazer a manutenção, porque a manutenção é escovar no mínimo uma vez por semana. Se conseguir 2, tá ótimo, mas a escovação correta, com equipamentos corretos e produtos corretos. Não vai escovar seco também, que você arrebenta o cachorro. Então, você pode pedir para o tutor trazer a cada 15 dias, então seria uma vez para um banho a seco e a escovação de manutenção, e depois o banho de imersão com a escovação correta. Ok? Pode ser feito também. Legal. Você pode oferecer esse serviço para o tutor, né? Que hoje a gente sabe que as pessoas não têm tempo. Eu falo assim, gente, o tutor não tem tempo. Aí o tempo que ele tem, ele vai cuidar dele, né? Ele dá amor para o animalzinho, e se ele tem realmente condições de estar levando para um profissional para fazer essa manutenção, né? Show. Sim. Tem uma pergunta legal aqui do Gato 7. Como manter a glicemia do Spitz para viagem? O Spitz desmaia, né, doutora? Desmaia. Então, assim, tem que cuidar muito, porque o animal pode vir apresentar vômito se comer muito perto do horário de viajar, né? Mas eu recomendo umas 2 horas antes ali, né? Fazer a alimentação adequada do animal, 2 horas, 2 horas e meia antes de sair, né? Comer a ração normal e ter um escapezinho ali, um petisquinho, caso o animal venha, né, na viagem ficar mais hipoglicêmico, ele vai ficar meio tonto, né? Então, assim, ter um petisquinho como fosse uma pessoa meio que diabética, né? Ter o docinho ali para estimular, né? Aumentar essa glicose do animal. Mas, às vezes, é importante, né? Tá acompanhando, vendo se essa hipoglicemia, né? Ou a hiper também, que é o excesso, né? Se tem alguma causa, porque, às vezes, pode ser uma diabetes aí, né? Legal.
Marcelo, uma pergunta para você. Muitos tutores que levam os Spitz pedem para fazer a famosa tosa higiênica, e que quando você faz uma tosa higiênica que não é aquela raspada que muitos querem, né? Aí eles acham, não, eu paguei pelo serviço e você não fez, né? Então, gente, o que acontece, né? É que nem quando você vai vender um carro. Se eu chegar para você perguntar sobre um carro e eu não souber falar nada sobre ele, você não vai comprar esse carro. Você fala, meu, tem airbag? Fala, não sei. Tem multimídia? Não sei. Cara, eu não vou comprar o carro de você. Agora, se você sabe explicar, né, como é feita essa tosa higiênica, né? E outra coisa que você tem que entender, as partes ali, por exemplo, pélvica do cão, né? Ali é uma probabilidade muito grande de você fazer uma alopecia apostosa. Então você tem que saber ali que a parte do pênis do cão, uma parte ali da mirinha, que é aquele pelinho que fica ali bem na pontinha da pele do pipizinho, o que acontece? Aquele pelo, se você fatiar ele, o xixi vai para cima, em vez de ir para baixo. Não pode tem ver. mira. Isso, o pelo ele cresce nesse sentido aqui, ó, já pro jatinho, a hora que ele ergue a perna, ó, o jatinho vai para fora. Às vezes pode acontecer de pegar um pouquinho na perninha. Então a minha dica é que essa parte antes do pênis ali, entre o testículo, pode ser cortado um pouquinho mais baixo que o normal. Tá? E o bumbum na linha entre ali a cauda, né? Aqui, ó, tá a inserção de cauda e aqui tá aquela parte que divide o bumbumzinho aqui, o ânus, né? E a outra parte da pele aqui. Então, o que acontece? Essa linha reta, você pode abaixar a pele do bumbum o máximo possível. Na tesoura, né? Na tesoura, isso. Na pele do corpo ali, as laterais, não mexe. É só o reto do bumbum. Não vai colar mais cocôzinho. É claro, fazendo banho a cada minuto. Não adianta o cliente te trazer um cão, fazer higiênica hoje, daqui 2 meses ele te trazer e falar, olha, mas tá colando cocôzinho. Não, mas a cada 21 dias, se você fizer, não vai. Porque ele demora a crescer também, né? Então, como ele demora a crescer, esses 21 dias vai estar num período já que você pode fazer de novo, né? E explicar para o tutor, né? Olha, eu vou fazer dessa forma, porque dessa forma é melhor para a raça, para não ocasionar nenhum problema e etc. E explicar para ele que depois de 21 dias já vai vir a sujar novamente. Então, tem que fazer manutenção. Show! Gente, que live maravilhosa, hein? Meu Deus! Vale milhões mesmo, né? Foi muito boa, muito boa. E aí, o que vocês acharam, pessoal? Ó, mãe de corações, pode estar printando a nossa live para depois vocês postarem lá no story de vocês, marcar a gente para nós repostar também, tá? Gostaria de perguntar para a doutora e para o Marcelo se, né, ficou alguma coisa que vocês acham que, né, alguma informação importante que a gente não tenha falado e que vocês acham importante estar passando para as pessoas. Acho que a prevenção é a melhor forma de a gente estar cuidando do animal, fazendo alimentação adequada, hidratando, o profissional especialista, tanto o veterinário quanto o groomer, né? Então, é fundamental para a gente estar tendo a qualidade de vida do animal, né? E conseguindo fazer uma bela manutenção de pelagem e de saúde, né? Acho que é isso que é o principal recado que eu deixo aqui. Então, cuide do animal. É fundamental, né? A prevenção ali é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Porque o tratamento em si não é fácil. Então, assim, prevenindo, a gente já consegue muito, né, a qualidade de vida do animal. A qualidade, com certeza. Isso abrange para todos, né? Não só a gente está falando do Spitz, mas isso é abrangente para todos, né? A partir do momento que você ali é responsável por aquela vidinha que depende 100% de você. Com certeza, né? Com certeza. Marcelo? Eu acho que só complementando ali, eu acho que assim, nunca vou dizer que o profissional não é capacitado, tá? Todo mundo é capaz, né? Essa palavra não existe para mim, né? Mas eu acredito que você aí, hoje que viu essa live, alguma coisa,
procure sim a estudar mais sobre a raça, procure algum especialista mesmo, né? Veja as certificações dessa pessoa, veja o trabalho dessa pessoa, né? E busque sim você fazer. Você não precisa ser um especialista da noite para o dia, você pode sim se tornar um especialista com o tempo, né? Que a gente se torna, mas a gente não vira, né? Ninguém vira. Virar é uma coisa da noite para o dia, né? Não vai acontecer isso. Ninguém, é impossível, né? A doutora não virou dermatologista ou alergologista da noite para o dia, ou especialista da raça da noite para o dia. Então, as coisas vão acontecendo gradativamente. Então, busque estudar. Em breve, aí eu vou soltar uma coisa nova para vocês, né? Tá, eu estou gravando aí algumas aulas em vídeo, né? Essas aulas terão bastante, muito vasto na questão do Spitz, né? E logo vai estar liberada aí para vocês terem acesso. Show! E Marcelo, as pessoas que querem, né, fazer o curso com você, como que né, como que funciona o seu curso, como que eles podem, né, também estar entrando em contato? Então, assim, o meu curso, na verdade, seria aula, né? Eu tenho, no mínimo, quer dizer, 2 dias, né? Então, assim, tem que ter uma equipe, no mínimo, aí de 5 pessoas, né? Fechar um grupo de 5 pessoas. Eu vou até a cidade, daí eu faço um dia só a parte teórica, né? E o outro dia eu faço a parte prática, né? Porque não há prática sem teoria, né? Então a gente precisa entender a parte teórica para poder praticá-la, né? E você se tornar um grande profissional conhecendo o que você está fazendo dentro da raça, tá? Então, assim, quem precisar, quiser, eu vou até a sua cidade, mas tem que ser um grupo aí, no mínimo aí de 5, 6 pessoas. Isso, para mim estar indo para a cidade. Bom, tem uma pergunta aqui, não sei quem vai responder. Veterinário especialista vezes genérico, qual a diferença? Puxa. É um pouco difícil. Eu digo da minha parte, né? O clínico geral, ele conhece um pouco de tudo, né? Mas, assim, para ser especialista, você tem que estar estudando no mínimo 2 anos ali. Então, faz mais de 2 anos que eu estudo a parte de dermatologia e alergologia para conseguir compreender e tratar da melhor forma e se atualizando, né? O clínico geral, ele acaba sendo mais generalista mesmo, né? Então, assim, por isso que eu falo, cada macaco no seu galho, cada um, né? Cada um com as suas especialidades, né? Verdade. Claro que em primeiro momento pode sim procurar um clínico, ele vai ajudar, ele vai orientar da melhor forma, mas ele geralmente acaba encaminhando para o especialista, né? Porque às vezes acaba fugindo um pouco, né, da rotina do dia a dia mesmo da pessoa, né? Então, eu acabo falando que o especialista sempre vai ser o melhor profissional para estar tratando a pele do seu animal, né? No caso da dermatologia, né? Sim. E, assim, é muito show ver essa parceria de vocês, né? Porque eu acho que, assim, muitos hoje, banho e tosa, sofrem muito com... Muitas vezes o veterinário, o cliente leva o animalzinho para o veterinário e tudo o veterinário culpa o banho e tosa, né? Eu acho que essa parceria de vocês, eu acho que, igual você falou, cada um no seu quadrado, né? Cada um fazendo o que realmente você estudou para fazer. Então, um veterinário, ele não vai ser um especialista em tosa, em conhecimento ali, né? Do momento ali conhecer sobre o trabalho da tosa, da pelagem, e muito menos a gente que é um especialista em relação a cuidados da pelagem ali do animal, não vai ser um veterinário que vai tratar a doença do animal, né? Então, acho que Perfeito. Isso a coerência muito grande. Eu acho que hoje os veterinários têm que entender muito também, não ficar só culpando, né, doutora? Sim, não, cada dia é um aprendizado diferente. Eu digo ali com o Marcelo, todo dia eu tenho uma aula diferente de pelagem. Eu conheço a parte, né, sistêmica ali do animal, ele me explica muito de pelagem. Eu cada dia aprendo mais com ele. E a gente, né, tem o respeito ali todo dia, a gente, né, tem a convivência, então a gente acaba aprendendo muito um com o outro, né? Então, assim, é fundamental, sim. Eu conheço, nossa, depois que eu conheci o Marcelo, meu Deus, eu tenho outra visão de um centro de estética. Então, assim, a gente vê, né, que realmente tem profissionais qualificados, excelentes para estar atendendo o animal, né?
E cada tutor tem que buscar, né, o seu melhor profissional, né, da região ali para conseguir um trabalho de qualidade. Existe muita gente boa, né? Mas eu gosto muito da parceria que eu tenho com o Marcelo, que a gente acaba aprendendo muito um com o outro, né? Verdade. A doutora, na verdade, foi um divisor de águas para nós, na verdade, né? Porque eu acho muito difícil, o grande problema que nós temos hoje é a questão ética, né? E isso é ética, né? Dividir o conhecimento. Poxa, o que eu faço agora, doutor? Tipo assim, eu vejo um problema ali na pele, naquele exato momento, a gente tira foto, se ela não tá, eu mando foto para ela me responde, não, me dá o contato do cliente, eu vou ligar. É a preocupação com o cliente, que é o animal, na verdade, né? O subgrupo, que é o nosso subcliente, é o tutor. Então, essa parceria, e principalmente, como a doutora falou, na parte médica a gente vê muito isso. O clínico geral, no mesmo momento, se é um problema de pele, ele manda no mesmo momento para um dermatologista você. Eu acho que na parte veterinária o que falta é um pouquinho só disso, entendeu? De repente, eu nunca vi a doutora receitar um remédio para o cão ali, até num problema de ouvido, de otite, e ela é a primeira a falar, banho não faz otite, água no ouvido não dá otite, ela é a primeira a falar. Então, assim, na verdade que ela é uma profissional muito ética, ela respeita o conhecimento de cada um, e eu aprendo com ela muito também, né? É muito recíproco, não é assim, não, é muito recíproco, porque tem coisas que a gente não consegue desdobrar sozinho, né? A gente precisa dessa parceria. Eu acho que, sim, o groomer tem que ser parceiro do veterinário, claro. Eu sou 100%. Quando eu conheci a doutora Carolina, quando eu vi que ela era preventista demais, isso para mim me chamou muita atenção. Para nossa, mas poxa, ela vai fazer algo, exame. Aí assim, é até diferente. Por exemplo, vai fazer uma limpeza de tártaro, exame de coração, exame de... Eu até fico assim, meu Deus do céu, aí colhe não sei o que do ouvido, colhe da pele, e sabe? É muito difícil uma consulta dela, eu nunca vi uma consulta sem exame. Então assim, por quê? Ela pode até saber o que é, mas ali está comprovado que é, porque senão você fica dando medicamento pro cachorro, daqui a pouco você muda o outro shampoo, daqui a pouco nada mais funciona no cachorro, né? Cria resistência. Então é isso que me dá, e hoje... vamos dizer assim, tinha cachorrinhos que tinham 5, 6 anos tentando ser tratados em veterinário. E apenas um lenço umedecido que ela manipulou, cara, o cachorro estava sem pelo já, estava preto, enrugado o rosto. Cara, 1 semana o cachorro começou a nascer pelo. Então, assim, gente, qual que é o compromisso com realmente o que ela se formou? Ela se dedica ao que ela fez a promessa dela na formatura dela. Você entende? O Gato 7 disse aqui, o bem-estar do animal em primeiro lugar, né? Eu acho que isso, quando a gente, como profissional, tem isso em mente, gente, eu acho que, né, tem tudo para dar certo. E mais a parceria com uma entrevistadora profissional como você. Você é uma querida, não tem o que eu falar. Nossa, maravilhosa live. Nossa, Lu, eu agradeço do fundo do meu coração esse conhecimento, tá transmitindo para as pessoas, né? É incrível. Muito obrigada pelo convite, Lu. De verdade, eu tô muito grata para poder também estar auxiliando, né? Tanta gente aí no nosso dia a dia, né? Com dicas às vezes tão simples para nós, mas que para outras pessoas tem um conhecimento, vai enriquecer muito a vida deles, né? Então eu agradeço do fundo do meu coração, Lu. Que bom, fico muito feliz também, eu amei. Eu acho que a gente tem que ter em mente também o óbvio, sempre tem que ser dito, né? Pra gente muitas vezes tá claro, né? Mas eu acho que hoje o tutor é muito carente de informação. Eu acho que a gente, como profissional, eu acho que a gente tem essa missão também, né? Não ver o cliente como um cifrão. Eu acho que quando você é interessado pelo cliente, eu acho que tudo, o universo conspira a seu favor, as coisas vão acontecendo, né? Então, acho que a gente tem que ter isso em mente sempre, né? E passar o conhecimento. Eu também amei a live, aprendi muito, 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 muito. Tenho certeza que todos que estão aqui, né, na live também, né, estão aí recheados de informação. Então, agradeço
Marcelo, né? Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço. A doutora, né? Através de você, né? Agradeço. É um prazer ter conhecido a doutora Caroline também. E obrigada, doutora. Obrigada a todos, né, que passaram pela live, ficaram aqui com a gente, interagiram tanto com a gente aqui. Verdade. Fazendo perguntas, colocações. Nossa, muito obrigado mesmo. Eu tenho muita gratidão a todos vocês que são sempre, né, os nossos maiores tesouros, que é a nossa audiência. São vocês que conseguem, né, levar junto com a gente essa mensagem e que a gente possa cada vez mais melhorar ainda mais esse mercado pet, né, que está tão carente de informação, de conhecimento, né, e que a gente possa orientar os tutores a cuidar ainda melhor de seus filhos de 4 patas, aprender a cuidar, né? E as pessoas que estão no mercado pet também, acho que a gente consegue ajudar eles ainda a se profissionalizar ainda mais, né? A doutora vai passar o Instagram dela, né? Que ela hoje ela pelo dela particular, mas eu gostaria que a doutora, né, passasse para o pessoal, né, quem quer, né, terminando a live, quem não segue o MyPetSia, quem não segue a doutora Caroline, quem não segue o Marcelo Gramson, terminando a live, vocês seguem a gente lá, ativa o sininho, que sempre vai ter conteúdos muito importantes para vocês, tá? E não esquece de fazer o print da live, aí a gente vai fazer um coraçãozinho, vamos pedir para o pessoal fazer um print, aí gostaria que a doutora passasse aí. Claro, só deixa eu confirmar porque eu não lembro de cabeça, só um pouquinho. Tá. Foi uma briga para ela fazer esse perfil aí. Eu acho que tá Caroline Westermato, doutora. Isso, é esse daí, ó. Caroline Westermato. Segue ela lá. Aqui, ó. Tá aí, ó. Isso, Caroline Westermato. Então, quem não segue o Marcelo Gramson, né? Eu não sei se eu pronunciei certinho, viu, Marcelo? Pode ser falado dessa forma também. É Marcelo Grande Maison, Casa Grande francês. Mas pode falar Grande Maison também. Pode, não tá errado, tá certo também. Mas eu acho que eu vou continuar falando Gramson, então. Pode falar, né? Tá certo também. Gente, primeiramente eu quero agradecer você, Lu. Você é um ícone nosso. Você é a nossa voz. Quero que você saiba que sim, você faz a diferença no mundo groomer. Você tá deixando uma sementinha plantada que já tá vertendo muitas flores, tá? Então eu sou muito grato ao seu trabalho, porque eu não vou falar que não é um trabalho, porque é um trabalho sim. Você tá levando muita informação maravilhosa. Quero agradecer a doutora Caroline, que é uma excelente veterinária, uma pessoa que realmente vem aí para mudar esse mercado, que também está começando a plantar uma semente, que logo vai ter muitas flores. Eu quero ver ela em muitas lives aí, dando muita informação. Marcar outra, né? Marcar verdade. Outra aí, porque quero tem muito agradecer. Conteúdo. Hoje a gente só pincelou, né? Quero agradecer todos os meus alunos que eu vi que compareceram aí na live, Israel, Flávio. Nossa, se eu esqueci o nome de alguém, mas é que vocês sabem que eu sou ruim para nome, mas quero agradecer todos vocês aí que estiveram na live, todos vocês que eu não conheci hoje, ou as pessoas que já me seguem, ou seguem aí qualquer um dos 3 Instagrams, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Vamos fazer o print, né, agora, né? Vamos pedir pro pessoal fazer o print, ó, o coração, ó. Gente, printam aí. Depois, postem no stories de vocês e marquem a gente que nós vamos repostar lá, tá bom? Eu também queria deixar o último agradecimento a você, Lu. Muito obrigada pelo convite. Não acompanhava o seu trabalho anteriormente, agora estou passando a acompanhar diariamente o seu trabalho. Acho incrível também. Muito obrigada pelo convite. E os próximos que virão, né? A gente marca mais sobre pele aí dos animais. E também, com certeza. A grande parceria que eu tenho com o Marcelo, meu Deus, eu não tenho nem palavras para agradecer ele, tudo que ele faz por mim, é incrível, adoro o trabalho dele, é excepcional, eu recomendo de olhos fechados, de verdade mesmo, assim, se tem alguém que eu confio aqui em Curitiba para fazer banho e também trimar, principalmente isso, né, é o Marcelo. De verdade, e agradeço todos. Obrigado. E agradeço todo mundo também que estava acompanhando, né?
Obrigada pelas perguntas. E o que vocês tiverem de dúvidas que ficou, se não quis perguntar aqui, pode mandar no meu Instagram. Se também quiser fazer algum atendimento, alguma coisa, pode mandar lá que eu vou estar respondendo todo mundo daí, tá bom? Show! Ai, eu vou deixar a live salva, sim. Teve alguém que perguntou o Tarcísio, querido, acabou de entrar aí também. Eu vou deixar a live salva lá no IGTV do MyPetSia, né? Se você entrou agora, não conseguiu assistir, você vai lá, assiste a live aí, tranquilo. Indica essa live para um amigo de vocês, que realmente vai fazer muita diferença. Eu acho que conhecimento nunca é demais, né? E ninguém tira da gente. Com certeza. Verdade.